Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo age muito rápido no mercado e eu explico e conto aqui tudo nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o quê? O maior clube do mundo. Galera, chega pra cá porque nós temos muita atualização, muita coisa pra falar, a começar pelo Lucas Moura. Lucas Moura está retornando. Acho que dá pra comemorar muito em relação a isso, porque tem todo um contexto pro Lucas Moura. Ah, Tidico, já manda embora, é caro, já acabou a questão do Lucas Moura. Eu entendo tudo isso, mas é uma volta muito esperada. Lucas Moura é um craque de bola. Ultimamente, antes da lesão, não vinha bem pro São Paulo. Teve uma sequência muito conturbada de não conseguir corresponder a tudo que nós esperamos do futebol do Lucas Moura, que sempre jogou uma barbaridade, sempre jogou muito, principalmente falando nível futebol brasileiro. Então, acredito que dá pra comemorar demais e dá pra criar muita expectativa sim, porque independente se ele vai voltar muito bem, muito mal, é um cara que dá pra criar expectativa pelo que ele já mostrou no São Paulo e já por tudo que fez na carreira. Não é igual o André Silva voltando, que você fala grandes merdas, né? Jogador horroroso, nunca foi ninguém em lugar nenhum, a chance de dar certo, a chance de render, vamos torcer, né? Mas a chance do André Silva dar certo, render, fazer gol é mínima. O normal é ele jogar isso aí, não jogar absolutamente nada, porque ele nunca foi ninguém na carreira, nunca jogou nada. Diferentemente do Lucas Moura, que é um cara que dá sim pra criar grandes expectativas pelo alto salário, pelo que já mostrou no São Paulo e pela carreira que ele já teve. Então, claro, não dá pra saber o que vai acontecer. Lucas Moura precisa voltar a convencer a torcida, precisa voltar a jogar em alto nível, mas dá pra criar expectativa por todo esse contexto. Então, eu particularmente gosto muito da volta do Lucas Moura e estou esperançoso pra ele jogar bem. Lucas Moura ainda não jogou, né, nessa nova formatação do São Paulo, com os pontas abertos. Estou ansioso para ver como é que o Lucas Moura pode render com o Arthur. Para mim, excelente notícia, novidade espetacular envolvendo o Lucas Moura. Galera, Carlos Coronel, o goleiro de São Paulo, que estava tão aguardado para fazer a sua estreia, estreou, pareceu estar bem nervoso, inseguro, muito, não dá pra fazer uma análise técnica do goleiro aqui, em um jogo, é muito pouco, fora que era um time, tinha um contexto de basicamente todos os titulares não jogando, era um time bem misturado com reservas, com uma base, uma verdadeira bagunça. Roger Machado colocou 3 zagueiros, uma coisa que eu não gostei. Não dá pra fazer uma análise em cima do Carlos Coronel, o goleiro recém-chegado no São Paulo, mas ele estreou, tava querendo jogar e ele deu aquela voltinha, né? Foi assim, a gente sem nada contra, é o estilo dele ali. Eu nunca tinha visto nada parecido no futebol. E aí fala, mas o Carlos Coronel explicou porque ele deu aquela voltinha pra ter certeza que não tinha jogador nenhum perto dele. Eu já vi goleiro fazer lambança em lance que ele tá sozinho, acaba fazendo uma lambança, acaba entregando bola pro pé do atacante, que muitos já viram isso, né? Acaba entregando a bola pro pé do atacante e acaba prejudicando um jogo num gol ridículo, né? Já vi isso acontecer. Só que assim, o Carlos Coronel, beleza, ele explicou aí, não tem problema também. Só que assim, eu nunca vi goleiraço, goleiro bom fazer um lance desse. Nunca vi o Rogério Ceni, Neuer, Buffon, esses goleiros lendários, né, fazer essa movimentação. Mas até aí tudo bem, cornetar demais, ficou estranho porque foi um lance que eu nunca tinha visto. Mas vamos esperar, né, pra ver mais do Carlos Coronel, as próximas chances que ele terá e que ele seja um bom goleiro. Nesse momento, eu sei que tem muito torcedor que não gosta, principalmente aqui, acha o Rafael um goleiro horroroso. Eu gosto, eu acho o Rafael um bom goleiro, um cara que que enfrenta um bom momento pelo São Paulo, que tem feito belíssimas partidas pelo São Paulo no geral. O último pênalti aí foi ridículo. Aparentemente ele é fraco no pênalti, né? O que nos gera uma preocupação. Mas eu acho o Rafael um baita de goleiro. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Rafael, do Coronel, tudo isso, né? Galera, Rian Francisco. Gente, é o seguinte, tô ouvindo muitas críticas em relação ao Rian Francisco, tudo bem, mas o Rian, ele fez o jogo lá no Sub-20 e não foi bom, só que foi um jogo que ele fez mal. O Rian Francisco, nós estamos acostumados na base ser um atacante lendário na base e chegou no profissional muito bem.
Então o Rian Francisco pra mim não muda absolutamente nada. Não pode colocar ele na base e tratar de forma simplória. Deixa ele lá na base, ele tá recuperando. Não. Recupera o Rian Francisco no profissional, tira da base. Deixa ele cada vez mais integrado ao time profissional. Fala, Rian, você não vai mais jogar na base. Acabou, você não pisa mais lá. Chega, integra o Rian. Rian, um bom atacante, nossa joia, pode render muito em campo, bem como uma venda futura. Ou nós vamos ficar olhando pra cara de Tapia, André Silva. Põe o Rian, que já mostrou estar pronto pra jogar no profissional. Ou se o Rian não tiver bem, ele vai jogar menos que o André Silva. Isso é inacreditável. Então não existe. Se tivesse o mínimo de... É que a gente sabe que essa gestão é porca, imunda, lixo. Mas se tivesse o mínimo de noção, o Rian Francisco ele tem que ser tratado como uma estrela. Ele tem que ser tratado para ser feita uma venda gigantesca. Tem que colocar ele como um superstar, mesmo que de forma maquiada ali, para já ir preparando para uma venda. É muito amadorismo, é uma gestão muito patética, muito ridícula. Como é que os times olham? Como é que os caras os clubes, os empresários, os presidentes que estão de olho no Rian, que tá o mundo inteiro olhando, sabendo que tá surgindo o nome, como é que vem um downgrade na carreira, uma baixa do garoto voltar pra base? É muito patético esse São Paulo pra colocar Tapia e André Silva. Como é que eles veem? Vê isso com maus olhos. Então não é ter a percepção, a noção mínima de que você não pode jogar um cara desse pra base de novo. Você tem que ir ali e tratar o Rian Francisco como se ele fosse algo inalcançável. Tipo assim, quando alguém vem falar do Rian Francisco, é tipo assim, tira o Rian Francisco da sua boca. Pra começar a conversa aqui, tem que ser 40 milhões de euros pra gente olhar a proposta. Então é um amadorismo assim que me dá nojo. Mas enfim, Rian Francisco fez um jogo mal e todos os gols que ele fez, e todos os jogos bons que ele fez. Então continua a mesma coisa pra mim o Rian Francisco. Adoro o Paulinho, mas o Rian Francisco continua na fila dos principais pra jogar na ausência do Caleri. Na ausência do Caleri é Rian Francisco, tá? Gente, desculpa o desabafo aí. Galera, São Paulo conta com as vendas. Continuando da base, eu nem deveria. Eu acabei pesando a mão porque as notícias tem coisa que me revolta. Mas o São Paulo conta. São 150 milhões, né, de metas. Essas metas aí, esqueçam, tá? Precisa vender 100 milhões. Esse ano, pra fechar no azul, são 150 milhões de vendas. Esqueçam esses valores, tá? É tudo ridículo, é tudo patético. Eles fazem pra prejudicar o São Paulo. Não, esqueçam isso. Mas o que estão falando, acho que são cerca de 150 milhões pra fechar no positivo. Como se dependesse só disso, né? As contas chegam e nós não entendemos absolutamente nada do que eles falam. A quantidade de empréstimo que eles pegam. Pode ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial. A dívida só aumenta, né? Então é ridículo. O que eu quero dizer com isso? É que o São Paulo pode contar nesse momento com vendas de William Gomes e Henrique Carmo tá se destacando. Então, assim, jogadores que a gente sabia do potencial que o São Paulo dá de graça, né? E agora o William Gomes pode render, a grosso modo aqui, 100 milhões de reais com a porcentagem que o São Paulo ainda tem nele, mais que o benefício de solidariedade. Ou seja, se o São Paulo pode ganhar 100 milhões de reais com uma venda futura porque o William Gomes joga demais, por que não ganhou 200, 300 milhões na venda dele, né? Mais uma dessa gestão que acorda, né? Que a gente sabe que esses caras, o Casares lá, levantava pra destruir, isso é o que eu acho, tá? Levantava pra destruir o São Paulo, o Belmonte, pra destruir, pra ferrar mesmo com o clube. Não paga a dívida não, vende a nada, esses jogadores bons, vende a preço de nada, que é pra destruir. Só que isso aqui é gigante demais e essa gente imunda, escrota, não conseguiu destruir. Não, eles não conseguem, eles tentam todo dia, mas eles não conseguem destruir o São Paulo. Então o São Paulo agora depende de valores de venda, vendas terceirizadas para ganhar valores que já deveriam estar nos cofres do clube e já poderia. A gente sabe que essa dívida, se realmente quisessem, já estaria paga há muito, muito tempo. É que a gente sabe agora, ficou escancarado para onde que vai. O São Paulo tem muito dinheiro, mas já ficou escancarado para onde que vai o dinheiro, né? Por que o São Paulo não joga mais no Morumbi?
Morumbi. Se continuasse assim, 2026, acho que se fosse depender do Douglas Schwartzman, do Casares, do Belmonte, São Paulo em 2027 nunca mais pisaria no Morumbi, né? Não aconteceria mais nenhum jogo no Morumbi e a gente sabe por que tantos shows, né? Agora ficou escancarado o porquê. Então o São Paulo está longe de estar falido. É porque a gente sabe agora pra onde que vai o dinheiro do São Paulo. É isso ou não é, galera? Gente, Ferreirinha tem coisa que nós não estamos... Já dá pra perceber em relação a movimentações de mercado, mas Ferreirinha está para sair. Ferreirinha tem sondagens para sair do São Paulo. Ferreirinha muito provavelmente seja negociado. Eu não gostaria. Ferreirinha tá jogando muito bem, né? Vimos pouco ainda, mas quando jogou Luciano, Caleri, Arthur e Ferreirinha deu muito certo. O time ficou bem ofensivo, deu uma funcionada com o Roger Machado. Não sabemos até quando irá durar isso, né? A gente sabe que o Roger Machado, ele infelizmente até que se prove o contrário, não é um treinador do nível para ser técnico do São Paulo, mas estava funcionando essa composição com o Ferreirinha, com o Arthur, e pelo pouquíssimo que jogou, já reacendem as propostas e as sondagens pelo Ferreirinha, para uma saída do Ferreirinha, até antes ou depois da Copa. E o São Paulo tem coisa que eles não estão nos falando, porque o São Paulo está indo de forma agressiva para contratar ponta esquerda. São nomes como Vitor Sá, Wesley, Cebolinha. O Wesley, o São Paulo foi para cima a pedido do Roger, e o Wesley é muito caro. Cebolinha, o Rafinha já ligou pro Cebolinha. Cebolinha é um nome pra chegar no São Paulo. Gosto bastante do Cebolinha. E tem o Vitor Sá também, bom jogador, que agora falam que o Vitor Sá já tem já está pré-acertado com o São Paulo, já estava acertado, mas aí o São Paulo e o empresário lá negou isso, mas tem conversas quentíssimas para o São Paulo trazer o Vitor Sá, possível reforço. Ou seja, todos esses caras aí, diretamente, isso tem uma relação direta com o Cebolinha, né? Com o Cebolinha não, com o Ferreirinha, com uma possível saída do Ferreirinha, que ainda nós vamos entender melhor tudo que está acontecendo em relação a isso. Eu não queria, para falar de Vitor Sá, Wesley e Cebolinha, eu gosto. O Wesley eu não gosto tanto. Teve bons momentos, mas eu não gosto tanto do Wesley. Vitor Sá, pra mim, bom jogador, vale a aposta. Cebolinha eu gosto bastante. Mas assim, qual que é a diferença do Ferreirinha pro Cebolinha? Esse Cebolinha do Flamengo. Qual que é a diferença pro Ferreirinha? Ferreirinha teve jogos que jogou, teve momentos que jogou muito mais que o Cebolinha no Flamengo. Acho que o Cebolinha vindo pro São Paulo seria um baita de um reforço. Mas esse Ferreirinha pelo São Paulo, em um São Paulo acertado, quando ele conseguiu mostrar, Ferreirinha jogou muito bem. Então, muito provavelmente o São Paulo vai... O que tá acontecendo aqui, olhando as notícias, analisando tudo isso? Muito provavelmente o Ferreirinha já esteja fora do São Paulo, algo que eu não gostaria, a se tratar por esses nomes. Disponíveis. Eu gosto dos nomes, mas o Ferreirinha pra mim é igual, no final do ano é igual todos esses caras. Gosto do Vitor Sá, o Wesley pra mim um pouco abaixo, e o Cebolinha eu gosto também, gostaria muito de ver o Cebolinha no São Paulo. Mas comparar futebol com o Cebolinha, com o Ferreirinha, pra mim dá no mesmo. Mas pelas movimentações agressivas, rápidas e momentâneas do São Paulo, nós teremos uma reformulação forte no time e muito provavelmente o Ferreirinha será negociado com tudo o que nós estamos vendo. De novo, pra mim o Ferreirinha, ele é muito parecido com esses caras. No final do ano, o desempenho, o volume, o rendimento é o mesmo. Até o Ferreirinha pra mim é melhor, até que pode ter uma fase melhor que alguns desses caras aqui, mas pelo que nós estamos vendo, o Ferreirinha será negociado. Por isso que dessas movimentações rápidas com esses nomes aqui, com esses pontas, com esses atacantes, né? Por isso que o São Paulo vai pra cima muito rápido. E aí tem essas opções. O Wesley aparentemente descartado. O São Paulo foi atender o pedido do Roger Machado e descartou o Wesley pelos valores, né? Acho que dava quase 50 milhões de reais, 60 milhões de reais pelo Wesley. Informação que eu trouxe aqui também pra vocês assim que saiu, né?
E agora tem esse Vitor Sá, que é um cara já muito falado, muito sondado, já teria acordo já pronto já, mas negam. Deve ter muitas tratativas, deve estar bem aquecido, mas não deve ter acertado todos os pontos ainda, por isso que nós não temos uma confirmação do Vitor Sá. Acho interessante o Vitor Sá. Vitor Sá e o Cebolinha acho interessante sim. São jogadores mais velhos, né? Não tão velhos, mas mais velhos, mas eu acho interessante sim. E o Cebolinha é uma coisa com muito contexto, é um sonho antigo do São Paulo, né? O Flamengo, ele não vai ficar no Flamengo. E outra coisa, hein? E outra coisa, Cebolinha é desvalorizado. O São Paulo precisa negociar muito bem porque o Cebolinha está desvalorizado na carreira. Que conversa é essa do cara não tá jogando no clube atual dele, né? O cara, ele não está jogando, aí quando vai vir pro São Paulo, o cara pede fortuna de salário, fortuna de transferência, bônus de transferência, por mais que possa vir de graça ou vir de forma barata. Que conversa é essa? O cara tá em baixa na carreira, mas o Cebolinha, pra mim, eu tenho olhos diferentes em relação ao Vitor Sá, por exemplo, porque o Vitor Sá, pra mim, seria um reforço bem interessante, bom jogador, mas o Cebolinha é um cara que tem muito contexto, né? É um cara que o São Paulo muitas vezes já tentou em várias janelas de transferência. Nesses últimos 2, 3 anos, acho que o São Paulo tentou sempre o Cebolinha, sempre monitorou, sempre sondou, nunca conseguiu trazer, mas sempre monitorou, sempre sondou, então tem uma história muito interessante com uma possível vinda do Cebolinha do São Paulo, que agora pode vir, né? Rafinha ligou pro Cebolinha, já fala com o Cebolinha, conhece o Cebolinha, já fala pra vir o São Paulo, já meio que negocia com o Cebolinha, com o Vitor Sá, com essas opções pra atacante, pra reforçar a ponta, o atacante agora. E aí nós estamos vendo, né? O Luca não está correspondendo, Arthur chegou jogando uma barbaridade, precisa de um cara ali na esquerda, né? Será interessantíssimo ter um cara na esquerda em uma possível saída do Ferreirinha, que é o que nós estamos vendo. Mas o São Paulo precisa negociar muito bem, porque não pode ficar fazendo essas negociações. Por que colocou multa no Roger Machado? Um técnico que estava desempregado, chega em baixíssima na carreira. Por que, Paga? Falam que o salário dele é coisa de 1 milhão. 1 milhão com multa rescisória. Esse cara, ele tinha que ganhar no máximo 400 mil, 300 mil no São Paulo. Tipo assim, querido, você tá sem emprego, beleza, vamos tentar alguma coisa? Aqui você vai ganhar 300 mil. Tá? Você vai ganhar 300 mil, um aninho, sem multa, qualquer coisa a gente renova, fica 3 meses, 5 meses, vamos ver como é que vai ser, qualquer coisa a gente renova, aí coloca uma multa, se você tiver uma porcentagem, se você tiver números muito bons de jogos, aí a gente vê o que faz pro contrato ficar mais atrativo pra você. Agora, não dá pra você trazer Roger Machado por 1 milhão de salário, né? Sei lá, mas com multa de 2. Isso é absurdo. E agora, o Everton, Cebolinha, por exemplo, Scarpa, que é um outro possível reforço, Cebolinha e Scarpa, esses caras, eles querem ganhar o quê? Acho os dois bons jogadores, Cebolinha e Scarpa. Queria os dois do São Paulo. Acho que são jogadores que melhoram o time tecnicamente. São a salvação? São dois cracaços? Não. Não são dois craques, não são jogadores do nível do Arrascaeta, do Pedro, óbvio que não. Do Arias, não são. Mas são bons jogadores. Agora, quer pedir o quê? O Scarpa, crise gigantesca no Atlético Mineiro, faz 2 anos que não joga nada. É bom jogador? Mas não faz 2 anos que não joga nada. Cebolinha é a mesma coisa. Não tem crise no Flamengo, o Flamengo tá muito bem, mas ele mesmo não é destaque nenhum. Tá completamente jogado de lado. Então, quer trazer esses caras? Traga. Mas assim, querem pedir o quê por esses caras? Os caras completamente em baixa na carreira, mas no momento, né, pelo menos. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.